Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia! Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre transformação da matéria, capítulo 7 da apostila de Química, beleza? Bom, vamos lá. Quando a gente fala em transformação da matéria, primeiro a gente tem que saber o que é matéria, relembrar, né? Então, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa espaço. Esse tipo de acontecimento, essas modificações, a gente consegue perceber no nosso dia a dia, como por exemplo as frutas. Então, observando, né, as frutas passam aí por um processo de amadurecimento no qual está acontecendo uma transformação, ela está sendo modificada, né, na sua estrutura, na sua coloração, na textura. E uma pergunta que eu deixo aí no ar para vocês pesquisarem, trazer para nossa live na sexta-feira é o porquê as pessoas, quando querem que as frutas amadureçam, enrolam elas no jornal. Quero que vocês me expliquem o conceito químico disso, sobre o componente ali que é liberado pela fruta quando ela amadurece, tá? Então, só tô dando um exemplo para vocês que as frutas, né, os alimentos, nesse caso aqui, eles passam por uma transformação, né? E a maçã, no caso, é matéria. Então, a gente pode citar isso como exemplo. Outro exemplo aí clássico, né? O gelo derretendo. Então, o gelo nada mais é do que a água no estado sólido, quando ele está ali passando pelo processo de derretimento, né? De fusão, sólido para o líquido, a gente também está tendo aí a matéria transformada, ela está em modificação. O carvão na combustão, ou seja, a queima do carvão, também é um tipo de transformação. Água fervendo no fogão, né? Então essa água ela tá mudando aí de estado físico, né? Conforme ela tá ganhando calor, ela tá indo do estado líquido para o estado gasoso. Então, a gente consegue perceber essas modificações, esses fenômenos acontecendo no nosso dia a dia, tá? E isso se chama transformação química. Agora, o porquê cada um acontece são temas específicos, né? Então, por que a fruta amadurece, é o que vocês vão me trazer aí como uma das tarefas que fica para vocês para a aula de hoje. O porquê da fruta amadurecer e o porquê a gente consegue antecipar o amadurecimento ao enrolar as frutas no jornal. No caso aqui, o gelo, a água, né, a gente tem aí como influência a temperatura, agindo, né, sobre a matéria para que ela entre em transformação. Bom, mas quando a gente fala em transformação da matéria, nós temos dois tipos de transformação. As transformações físicas, então, vou anotar aqui para vocês, e as transformações químicas. Então, a gente tem que entender a diferença, como a gente consegue detectar, identificar, né, determinados exemplos. É uma transformação física ou uma transformação química? Então, vamos lá as definições. Quando a gente fala em transformação física, pessoal, físico vem de principalmente estado, né? Ou seja, o formato em que se encontra aquela matéria. Então, a água é um exemplo clássico para a gente dar aí como exemplo de transformação física. Olha só. Quando eu tenho água no estado sólido, que eu chamo de gelo, né? Ela pode ser transformada, modificada para vários outros estados físicos, como por exemplo, gasoso e líquido. Beleza? O que está interferindo aqui, pessoal, é a temperatura, né? Conforme a temperatura oscila, a água, que no caso é a matéria aqui que nós estamos tendo como exemplo comparativo, conforme eu tenho aí a temperatura influenciando, essa matéria, a água, ela vai mudar o seu estado físico, mas não deixa de ser água. Então, olha só, quando eu penso no gelo, né, não deixa de ser água, só que está no estado sólido. Quando eu olho aqui para a água, também não deixa de ser água porque só está no estado líquido. E gasoso, a mesma forma. Ou seja, a transformação física não vai ocorrer a formação de novas substâncias. Então, quando eu aqueço a água ou quando eu diminuo a temperatura, eu não estou formando ali novas substâncias. Eu só estou alterando a composição, desculpa, a composição não, a organização das moléculas. Então, olha só, vocês já aprenderam lá no bimestre passado que no caso do estado físico sólido, as moléculas elas estão bem juntinhas, vocês lembram? Essa é a organização, né, das moléculas. Quando
a matéria está no estado líquido, como por exemplo a água, as moléculas elas estão um pouco mais afastadas. E no estado gasoso, as moléculas estão muito mais afastadas. Então, essa organização, né, a organização, o arranjo molecular é que vai mudar. Então, quando a temperatura está baixa, a água aqui no estado sólido tem a organização das moléculas bem juntinhas. Quando a água está no estado líquido, a organização já fica um pouco mais espaçada, mas não deixou de ser água, continua apresentando as moléculas, ou seja, os átomos de hidrogênio e oxigênio, continua tendo aí as moléculas H2O, tá? Então, transformação física é quando não ocorre a formação de novas substâncias, apenas o que muda é o seu formato, o seu estado físico e a organização molecular, consequentemente. Tá? Por conta aí da alteração da temperatura, que é uma das variáveis que vai influenciar na mudança dessa matéria, a mudança do estado físico. Então, vamos aqui com mais exemplos, né, de transformação física. Então, por exemplo, salsinha ou coentro, o que for. Quando a gente corta, né, em pedaços menores, eu estou alterando o formato. Eu estou alterando a forma dessa matéria, mas não deixou de ser coentro, não deixou de ser salsa. Quando eu amasso o papel, por exemplo, né, é uma transformação uma transformação da matéria do tipo física. Por quê? Continua sendo papel. Se eu desamassar, a composição química do papel continua a mesma, tá? Então, a composição química mantém. A única coisa que muda é o formato, o estado, e talvez, né, no caso aqui, como eu citei para vocês sobre temperatura, quando tem a influência da temperatura, a gente está mudando aí a organização molecular, mas continua a mesma composição, tá? Aqui, por exemplo, essas barras de alumínio, né? Eu pego as barras de alumínio e formo lá as latinhas. Gente, a latinha continua tendo ali alumínio, o que mudou foi só o formato. Então, exemplos de transformação física no qual não forma novas substâncias, no qual não altera a composição química da matéria, o que muda é só o formato, o estado físico, tá bom? Agora vamos aqui para a definição de transformação química. Olha só. Transformação química. Também é conhecida como reações químicas, né? Aí sim, pessoal, quando a gente vê uma matéria passando por modificação e gerando novas substâncias, né? A gente vai ver que uma das evidências para vocês identificarem um exemplo como transformação química, do tipo química, é quando muda a cor. Então, por exemplo, aqui a palha de aço, né? O famoso bombril, quando ele está ali em contato com moléculas da água e contato com o ar atmosférico, o oxigênio, ele passa aí pelo processo de ferrugem, trazendo essa cor alaranjada. Isso é uma transformação química, tá? Então, como a gente vai identificar quando é transformação física e química? Então, de novo, transformação física só vai alterar o formato, o estado físico e não forma novas substâncias. Já a transformação química vai formar novas substâncias e a gente tem algumas evidências, como, por exemplo, vai formar, já falei isso, né? Vai ter a mudança de cor, tá? Pode acontecer mudança de cor, pode ter aí a formação de gases, né? Bolhas, tá? Cuidado, professora, então água fervendo é transformação química? Não, a água fervendo é transformação física. A água vai sair do estado líquido para o gás. Aquelas bolhas, né? Agitação das moléculas devido à alta temperatura. Quando eu digo bolhas, são bolinhas de gases, por exemplo, liberação de gás carbônico, gás oxigênio, tá? A gente tem como exemplo quando vocês colocam água oxigenada na pele, num machucado, quando libera ali o gás oxigênio, né? Bom, continuando aqui. Então, a gente tem essas evidências principais. Formar novas substâncias, pode mudar a cor, formação de gás ou chama, tá? De luz, liberando calor em forma de chama. E formação de um corpo de fundo ou precipitado, que eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Então, olha só. Se vocês pegarem, por exemplo, um copo de leite e espremer limão, tá? O que vai acontecer? O limão, ele vai atuar lá no leite, fazendo com que o leite coale, formando um corpo de fundo. Não um corpo de fundo, formando um sólido, que é como se fosse aquela nata,
tá? Então, quando eu espremo ali o sumo do limão no leite, o leite vai coalhar, né? Formando esse sólido. E a formação de sólido, né, que eu coloquei aqui precipitado, é uma evidência de que está acontecendo transformação química. Outro exemplo de transformação química que a gente vai ter aqui como evidência é a mudança de cor. Quando a gente coloca, né, por exemplo, a cândida numa roupa. Então, a cândida ela vai interagir, vai entrar em reação química com o corante do tecido, causando a mudança de cor. Outro exemplo aqui que a gente tem de liberação de gases. Se eu pegar o fermento em pó e espremer o sumo do limão, vai liberar ali umas bolinhas, um gás, tá? Então, liberando essas bolinhas, esse gás, né? A gente tem como exemplo também efervescente, aqueles vitamínicos que são dissolvidos em água e liberam aquelas bolinhas. É uma evidência que está acontecendo transformação química. Ali está formando novas substâncias. Outro exemplo, né, na culinária é quando por exemplo, flambar camarão, né? Geralmente o pessoal lá da culinária vai flambar camarão, coloca um pouco de vinho, né? Aqueles vinho branco, algum tipo de bebida alcoólica. Essa bebida alcoólica vai servir ali como combustível, interagindo com o ar atmosférico, com o oxigênio, e vamos ter ali a liberação de chama, né? Liberando calor. Então, ali vai acontecer uma transformação química, né? O álcool interagindo ali com o camarão, com os outros ingredientes, a gente vai ter formação de novas substâncias e essa liberação de chama é uma evidência que está acontecendo transformação química, tá, pessoal? Então, para a gente terminar aqui essa aula, que eu vou fechar esse vídeo para a gente iniciar outro para não ficar pesado, a gente vai terminar aqui falando sobre quando acontece as transformações químicas e elas absorvem calor, e quando acontecem as transformações químicas e elas liberam calor. A gente pontuou isso aqui no início do bimestre, não sei se vocês vão recordar, lá no primeiro bimestre, na primeira apostila de química, mas é importante a gente retomar para vocês encaixarem aqui na transformação da matéria. Então, vocês viram que transformação da matéria é uma modificação que acontece muitas vezes visualmente naquela matéria, né? E nós temos dois tipos, transformação física e transformação química, como eu dei exemplos e definições aqui para vocês. Então, olha só, quando a gente tem alguma matéria do estado sólido para o líquido, vocês aprenderam lá que é a fusão. Então, vamos pegar aí o exemplo de transformação física, que é o gelo para água, certo? Sólido para o líquido. Então, o gelo se transformando em água. Pessoal, para o gelo derreter, eu preciso aumentar a temperatura, certo? Porque o gelo tá lá no freezer numa temperatura baixa. Quando eu retiro o gelo e coloco numa temperatura ambiente em cima da pia, tá entrando calor ali. Então, o gelo tá absorvendo calor e aí ele vai derreter. A gente fala que isso é um processo endotérmico. Endo, de entrar calor. Térmico de calor. Então, tá entrando calor, tá absorvendo calor, é um processo endotérmico. Então, reparem que todos esses exemplos aqui, ó, da esquerda para a direita, são processos endotérmicos. Então, a água fervendo, para virar gás, né, e para o estado gasoso, também tem que entrar calor, tem que aumentar a temperatura ali, colocar ali no fogão, para que eu consiga fazer com que a água saia do estado líquido, da temperatura ambiente e vá para o gás. E aí, tudo que for ao contrário, olha só, tudo que for aqui da esquerda para a direita, a gente chama de exotérmico. Exotérmico é quando perde calor nessa transformação química. Então, por exemplo, tomei banho, fechei todo o banheiro, né? Não tô deixando entrar gás ali, fechei todo o banheiro, ele tá bem fechadinho, a água tá muito quente do chuveiro. O que vai acontecer? Essa água, né, com a alta temperatura ali do chuveiro, ela vai evaporar e vai se condensar ali nas paredes, no espelho, pode ver que fica tudo esfumaçado, né? Quando a gente abre depois o banheiro, a água que ficou condensada, ela começa a se tornar líquida de novo, né? E aí a gente vê as gotinhas de água. Um exemplo clássico é a chuva. Esse processo é de condensação, então a temperatura tá caindo, né? Não tá mais calor ali, eu tô abrindo tudo, tá entrando uma ventilação, e aí a gente tem a conversão do gás pro líquido. A mesma coisa do líquido pro sólido, né, gente? Quando eu pego lá um pouco de água e coloco no freezer,
e aí essa água líquida tá virando gelo, tem que perder calor, né? Tem que ser uma temperatura mais baixa. Então, é exotérmico, exo de externo, fora, tô perdendo calor, liberando calor, tá? Então, é importante aqui vocês fazerem esse comparativo de que as transformações da matéria, elas podem ser do tipo endotérmicas ou exotérmicas, algo que a gente já começou a estudar lá no primeiro bimestre, beleza? Próximo vídeo eu vou continuar aqui a nossa aula, tá? Vou encerrar esse vídeo só para não ficar pesado. Então, pessoal, até daqui a pouco.